Nas frias e silenciosas bordas do nosso sistema solar, muito além dos últimos suspiros da influência do Sol, uma espaçonave antiga, lançada em 1977, ainda sussurra de volta para a Terra. É a Voyager 2. Durante décadas, ela explorou mundos que nenhum ser humano tocou, transmitiu dados que nenhum instrumento jamais havia registrado e nos enviou imagens que remodelaram nossa visão do cosmos. Mas, recentemente, a Voyager 2 fez algo que ninguém esperava. Ela enviou um sinal, estranho, fragmentado e enterrado sob uma camada de distorção que ninguém na NASA conseguia explicar. A princípio, parecia uma falha. Mas o que aconteceu em seguida abalou o mundo da ciência, porque após analisarem o sinal, os engenheiros perceberam que ele não veio de uma falha conhecida. Ele veio de outro lugar, um lugar onde a Voyager não deveria estar. E os dados que ela enviou de volta sugerem uma coisa: a borda do sistema solar não é um limite, é um véu. E a Voyager 2 pode ter acabado de atravessar algo muito mais antigo, muito mais complexo e muito mais inteligente do que jamais imaginamos. Durante anos, a Voyager 2 continuou sua jornada pelo espaço interestelar, vagando lentamente pela escuridão a mais de 55 mil quilômetros por hora. Seus instrumentos, embora antigos e limitados, continuavam transmitindo leituras de plasma, medições de raios cósmicos e dados de campos magnéticos. Tudo útil, tudo esperado. Mas então, em uma transmissão silenciosa, algo mudou. Os engenheiros notaram que um dos sistemas de bordo começou a se comportar de forma errática. O sistema de articulação e controle de atitude, o cérebro que mantém a Voyager apontada para a Terra, de repente começou a enviar informações por meio de um computador que não estava ativo havia décadas. Isso corrompeu os dados, tornando-os ilegíveis. Mas, estranhamente, a espaçonave ainda estava apontando corretamente, e o sinal estava forte. Nada mais estava com defeito. Era como se a sonda tivesse decidido, por conta própria, redirecionar suas transmissões por um canal morto. A pergunta rapidamente mudou de "o que quebrou?" para "quem fez isso mudar?" Em 45 anos de voo, a Voyager 2 nunca havia mostrado esse comportamento, e nenhum comando havia sido enviado para que ela fizesse isso. A parte mais inquietante da anomalia não era só que o sistema se redirecionou, mas para onde os dados redirecionados estavam indo. Quando os engenheiros analisaram os registros de transmissão, descobriram que os dados corrompidos não eram ruído aleatório. Eram estruturados, seguindo sequências que lembravam os protocolos de lançamento originais da Voyager, como se o sistema tivesse reiniciado, não com um erro, mas com uma memória antiga. E não parou por aí. Enterrado nos pacotes corrompidos, havia um eco constante, uma harmonia de baixa frequência que não correspondia à arquitetura de sinal da Voyager. Repetia-se a cada 7,44 segundos, aparecendo e desaparecendo como um pulso, e se recusava a responder a comandos externos. Nenhum comando, nenhum reset, nenhuma substituição funcionavam. Os engenheiros da NASA começaram a chamá-lo de batimento cardíaco. Alguns acreditavam que era um fantasma de software, um erro repetindo realimentação interna, mas outros não tinham tanta certeza. Porque a frequência não vinha dos sistemas internos da Voyager, ela vinha de fora. E foi aí que o verdadeiro medo começou a se instalar. Não de que a sonda estivesse com defeito, mas de que ela estivesse interagindo com algo além do nosso sistema solar, algo estruturado, algo real. Eventualmente, a NASA lançou uma atualização pública cuidadosamente redigida. Sim, houve um erro de telemetria. Sim, os engenheiros estavam trabalhando nele. E sim, eles o resolveram redirecionando os dados de volta pelos sistemas corretos. Mas o que o público não foi informado foi o que eles encontraram quando o fizeram. Quando o sinal original foi decodificado usando o software de comunicação legado da Voyager, um padrão curioso surgiu. Inseridos entre os blocos de dados corrompidos, havia marcadores binários que não tinham sido transmitidos da Terra nem registrados pela memória da própria Voyager.
Esses marcadores, quando mapeados visualmente, formavam uma estrutura geométrica repetitiva, hexágonos dentro de hexágonos, um padrão recursivo que ecoava fenômenos conhecidos na natureza, mas completamente alienígena em seu contexto digital. Alguns o compararam a círculos nas plantações, codificados em linguagem de máquina. Outros acharam que se parecia com sequências fractais primitivas, sistemas autorreplicantes vistos em matemática, mas não em telemetria. E o mais perturbador, os carimbos de data-hora desses pacotes pareciam deslocados no tempo. Não estavam registrados na linha do tempo atual da Voyager, mas defasados, como se o sinal estivesse sendo influenciado ou composto a partir de uma camada temporal diferente. Um insider da NASA teria dito: "Nós não apenas recebemos um sinal, recebemos uma mensagem." Após decodificarem os fragmentos, um pequeno grupo de astrofísicos e teóricos da comunicação começou a propor uma teoria que, se verdadeira, mudaria tudo. E se a transmissão oculta da Voyager 2 não fosse uma falha, mas uma resposta? Não de uma espaçonave, não de uma estrela, mas de uma estrutura no espaço, talvez um campo interestelar eletromagnético, capaz de absorver, modificar e devolver nossos sinais em uma forma diferente. E foi aí que os padrões binários não eram apenas distorções aleatórias, eram reflexos, assinaturas de algo que analisava o sinal da sonda, o reestruturava e o devolvia envolto em uma nova camada de complexidade. E o fato de que isso escolheu um computador antigo e inativo para falar através dele só aumentou o mistério. Era como se a Voyager tivesse sido puxada para uma conversa que não iniciou, como se ela tivesse atravessado um espaço que estava ouvindo e esperando ouvir de nós. E agora, a comunidade científica enfrenta uma pergunta assustadora. Será que a Voyager 2 tropeçou em um campo de comunicação projetado por algo além da compreensão humana? Ou ela apenas tocou um fenômeno natural tão avançado que parece ter intenção? Depois que os fragmentos decodificados começaram a circular discretamente entre círculos científicos, algo estranho aconteceu. As comunicações dentro da rede de espaço profundo da NASA ficaram subitamente mais restritas. Analistas envolvidos na decodificação dos dados foram realocados. Pesquisadores independentes que ajudavam com a análise da forma de onda receberam pedidos oficiais para parar todas as publicações e discussões públicas sobre os achados da Voyager. O incidente deixou de ser tratado como falha técnica e passou a ser um assunto de sensibilidade estratégica. Internamente, ficou conhecido como Evento V2X. Alguns viram isso como protocolo, uma precaução caso a anomalia indicasse uma ameaça à segurança nacional. Mas outros acreditavam que havia algo mais. Porque pela primeira vez em seus 45 anos de história, os dados da Voyager 2 não estavam sendo liberados ao público. E isso sugeria uma coisa acima de todas. Eles encontraram algo que não querem que vejamos. Em paralelo ao silêncio, alguns pesquisadores independentes começaram a comparar os estranhos padrões binários da Voyager 2 com sinais não explicados do passado, do misterioso sinal WOW de 1977 até os mais recentes surtos rápidos de rádio, FRBs, vindos do espaço profundo. Para seu choque, fragmentos de estrutura similar apareceram, não em linguagem, não em áudio, mas em cadência matemática, padrões de temporização recorrentes, razões de pulsos, proporções geométricas que mapeavam em grades de números primos e intervalos de tempo não terrestres. A ideia começou a ganhar forma. O sinal da Voyager 2 foi interceptado e modulado por um sistema muito mais avançado do que qualquer coisa que poderíamos criar. E aqui está a parte mais assustadora. Seja lá o que ecoou o sinal de volta, entendia como manipular o hardware da Voyager. Não apenas respondeu à mensagem, reativou sistemas adormecidos, reaproveitou caminhos de comando e usou sua matriz de comunicação de formas nunca previstas por seus engenheiros. Isso não era ruído, era controle. E isso significava uma de duas coisas. Ou tocamos uma inteligência natural embutida no próprio tecido do espaço,
ou fomos notados por algo projetado. Com o passar das semanas, mais dados foram discretamente analisados e comparados. Uma nova teoria começou a surgir. E se a Voyager 2 não tivesse apenas cruzado a heliopausa, mas algo mais antigo? Uma região do espaço feita para permanecer em silêncio, intocada. Uma terra de ninguém, uma zona tampão entre civilizações ou talvez entre dimensões. Alguns pesquisadores começaram a chamá-la de Zona do Eco, um termo tirado da ficção científica, mas assustadoramente apropriado. Porque o que víamos agora não eram apenas sinais sendo refletidos. Eram reações com atraso, espelhamentos estruturados, até correção de padrões. A Voyager reenviava um sinal e o retorno vinha mais preciso, como se fosse limpo e reenviado por um sistema tentando melhorar a clareza. A implicação era esmagadora. Não fomos apenas ouvidos, fomos compreendidos. E se isso era uma porta, a Voyager 2 pode tê-la aberto. Não com armas, não com ruído, mas com curiosidade. E agora que ela está aberta, a pergunta não é mais o que há do outro lado. É o que está vindo através dela. Dentro da comunidade científica global, uma divisão silenciosa cresce. Alguns insistem que a transmissão foi natural, resultado de campos magnéticos caóticos, partículas exóticas ou interferência de poeira cósmica. Outros não têm tanta certeza. Argumentam que a precisão matemática, os pulsos harmônicos estruturados e a ativação de sistemas adormecidos não podem ser explicados por acaso. Eles acreditam que estamos testemunhando o primeiro contato, mas não da forma que imaginamos. Não uma nave, não uma garrafa com uma mensagem, mas uma sonda encontrando um campo, e o campo respondendo. Como tocar a superfície de um lago calmo e ver as ondas se transformarem em padrões. O verdadeiro conflito agora é sobre o que fazer a seguir. Enviamos outro sinal? Construímos uma nova sonda? Ou ficamos em silêncio, não por medo, mas por respeito? Por quase meio século, a Voyager 2 vagou no escuro. Uma mensageira silenciosa de uma civilização jovem, ansiosa para tocar as estrelas. Nós a construímos com nossas mãos, a preenchemos com nosso conhecimento, a lançamos com nossos sonhos e a deixamos ir, nunca esperando realmente que ela respondesse. E, no entanto, aqui está ela, não apenas sobrevivendo, mas retornando com algo que jamais antecipamos. Um sinal escondido no silêncio, um sussurro enterrado na estática, uma mensagem que pode não ter vindo da Voyager, mas através dela. Antes, acreditávamos que a borda do sistema solar era o começo do nada, uma vasta imensidão de vazio estendendo-se rumo ao infinito. Mas agora sabemos mais. A Voyager 2 não entrou no vazio, ela entrou em estrutura, em design, em algo que talvez não seja vida como conhecemos, mas algo consciente, reativo e talvez até curioso. Agora a pergunta é: o que faremos, sabendo que nossa máquina mais distante pode ter batido em uma porta que não sabíamos que existia? Batemos de novo? Escutamos com mais atenção? Ou ficamos em silêncio, não por medo, mas por respeito? Porque a verdade não é mais se estamos sozinhos. A verdade é que nunca estivemos, e agora alguém mais também sabe disso. O que você acha que a Voyager 2 realmente encontrou? Foi só coincidência? Ou acabamos de tropeçar em uma conversa cósmica que nunca deveríamos ter ouvido? Deixe seus pensamentos nos comentários. Inscreva-se para mais descobertas que desafiam o que acreditamos sobre o espaço e o tempo.